Meus irmãos, minhas irmãs, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal Nova Ponte Católica. Meu nome é Adson Felipe Leite. Estamos aqui, para alfabetizar vocês na doutrina. Vocês terem a compreensão do quão belo é entender a doutrina da Sagrada Igreja Católica, E como também a tradição ela foi importante para as nossas vidas, A gente às vezes não tem compreensão do quanto que é importante a gente realmente entender o sagrado, entender toda a liturgia, entender as coisas. Mesmo com os mistérios, a igreja ainda se mantém de pé, viva e racional. Ok? Então, sejam muito bem-vindos mais uma vez, compartilhem, dê um like, se inscrevam no canal, ok? E a gente vai ser mais uma vez ponte para aqueles que estão no abismo através da doutrina. Então vamos lá. A gente parou no parágrafo 362, certo? E nesse parágrafo, o tema dele é uno de alma e corpo. Vamos entender isso? Vamos lá. A pessoa humana criada à imagem de Deus é um ser ao mesmo tempo corporal e espiritual, ok? O relato bíblico expressa esta realidade com a linguagem simbólica, ao afirmar que Senhor Deus formou o ser homem do pó do solo, soprou nas narinas o sopro da vida e ele tornou-se um ser vivente. Isso é referente a Gênesis 2. Versículo 7. Portanto, o homem em sua totalidade é querido por Deus. Muitas vezes na Sagrada Escritura, o termo alma designa a da vida humana ou a pessoa inteira. Entretanto, designa também o que há de mais íntimo do homem, o que há nele de maior valor, aquilo que mais particularmente o faz ser imagem de Deus. Alma significa o princípio espiritual do homem. O corpo do homem participa da dignidade da imagem de Deus. Ele é corpo humano precisamente porque é animado pela alma espiritual. É a pessoa humana inteira que está destinada a tornar-se no corpo de Cristo, templo do Espírito. Então, todas as vezes, meus irmãos, que tomamos da Santa Eucaristia, nós somos o quê? Através do corpo de Cristo, nos tornamos o templo do Espírito. Lembre, nós somos o templo de Deus, mas o templo do Espírito, ou seja, quando o nosso Espírito se faz morada através do corpo e o sangue de Cristo, pela Eucaristia, nós nos tornamos pessoas completas. Ok? Vamos lá, vamos continuar. A unidade do corpo e da alma, o homem por sua própria condição corporal sintetiza em si os elementos do mundo material, que nele, assim, atingem sua plenitude e apresentam livremente ao Criador uma voz de louvor. Portanto, não é lícito ao homem desprezar a vida corporal. Ao contrário, ele deve estimar e honrar seu corpo, porque criado por Deus e destinado à ressurreição no último dia. A unidade da alma e do corpo é tão profunda que se deve considerar a alma como a forma do corpo, ou seja, graças à alma espiritual, o corpo constituído de matéria é um corpo humano e vivo. O espírito e a matéria no homem não são duas naturezas unidas, mas sua união forma uma única natureza. A Igreja ensina que cada alma espiritual é diretamente criada por Deus. Não é produzida pelos pais e é imortal. Ela não perece no momento de sua separação do corpo na morte e se unirá novamente ao corpo na ressurreição final. Ocorre muitas vezes que a alma aparece distinta do espírito. Assim, São Paulo reza para que todo o nosso ser, o espírito, alma e corpo, seja guardado irrepreensível para a vinda do nosso Senhor. Primeiro, Timóteo, capítulo 5, versículo 23. Vamos continuar. A Igreja ensina que esta distinção não introduz a dualidade da alma. Espírito significa homem
estar ordenado desde a sua criação para o seu fim sobre a natureza, e que a sua alma é capaz de ser levada gratuitamente à comunhão com Deus. A tradição espiritual da Igreja insiste também no coração do sentido bíblico de profundidade ser, nas entranhas, onde a pessoa se decide ou não por Deus. Vamos continuar. Homem e mulher os criou. Vamos continuar aqui. Igualdade e diferença queridas por Deus. O homem e a mulher são criados, isto é, são queridos por Deus. Por um lado, em perfeita igualdade como pessoas humanas, e outro, em seu respectivo ser de homem e de mulher, ser homem e ser mulher é uma realidade boa e querida por Deus. O homem e a mulher têm dignidade insuperável que lhe vem diretamente de Deus, seu Criador. O homem e a mulher são criaturas e são criados de forma idêntica e de dignidade idêntica também. A imagem de Deus em seu ser homem, em seu ser mulher, refletem a sabedoria e a bondade do Criador. Deus não é de modo algum a imagem do homem, não é nem a imagem da mulher. Deus é puro espírito, não havendo nele lugar de diferença dos séculos. No entanto, as perfeições do homem e da mulher refletem algo da infinita perfeição de Deus. As de uma mãe, as de um pai e as de um esposo. Interessante, né? Então aqui a gente já está entrando na questão unitária do homem e da mulher. É importante nós salientarmos quando a gente discute isso, né, no catecismo. Esse ponto, tá? Ele foi um ponto muito discutido no decorrer da igreja. A igreja teve algumas discussões sobre o entendimento do homem e da mulher. E se nós somos a imagem e semelhança de Deus, como é que pode haver essas diferenças? Porém, através dos diversos estudos teológicos, teve a conclusão de que Deus, ele é puro espírito, pura alma, né? Deus, ele pode se fazer carne, como fez através de Jesus Cristo. Mas em si, no seu cerne, ele é espírito puro, ele é potência. E através da misericórdia dele, ele produziu o homem e a mulher. Dado as suas diferenças, um complementa o outro. É por isso que quando nós, o homem e a mulher se unem no sagrado matrimônio, que foi o primeiro sacramento, né? Desde lá do princípio das coisas, é que ele conseguiu realmente fazer com que nós possamos entender a plenitude, né? Ou seja, o homem, ele só vai ser pleno de verdade quando ele seguir o seu propósito, ou o propósito de sacerdócio, ou o propósito de família, né? Então esse propósito de família, de constituir família, de ter filhos, né? De realmente fazer com que seus filhos sigam os desígnios de Deus e fazer com que sua família seja santa, é algo muito importante. Vamos continuar. Um para o outro, uma unidade a dois. Criados conjuntamente, Deus quer o homem e a mulher um para o outro. A palavra de Deus nos dá a entender em diversas passagens do texto sagrado: não é bom que o homem esteja só. Eu vou fazer-lhe uma auxiliar que lhes corresponda. Isso é referente a Gênesis 2,18. Nenhum dos animais pode ser face a face do varão. A mulher que Deus modela na costela tirada do varão, que leva a ele provocar da parte do homem um grito de admiração, exclamação de amor e de comunhão. É osso dos meus ossos, carne da minha carne. O homem descobre a mulher como um outro eu da mesma humanidade. O homem e a mulher são feitos um para o outro. Não que Deus estivesse feito apenas pela metade e incompletos. Ele os criou para uma comunhão de pessoas, do qual cada um pode ser ajuda para o outro, por serem ao mesmo tempo iguais como pessoas, ossos, meus ossos, e complementares como masculino e feminino. No matrimônio, Deus os une de maneira que, formando uma só carne,
referente a Gênesis 2:24, possam transmitir a vida humana. Sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra. Gênesis 1:28. Ao transmitir a seus descendentes a vida humana, o homem e a mulher, como esposos e pais, cooperam de forma única na obra do Criador, no desígnio de Deus. O homem e a mulher têm a vocação de submeter a terra, como administradores de Deus. Esta soberania não deve ser uma dominação arbitrária e destrutiva. A imagem do Criador que ama tudo e que existe, referente a Sabedorias 11:24, o homem e a mulher são chamados a participar da providência divina em relação às demais criaturas, daí a responsabilidade deles para com o mundo que Deus lhes confiou. Você entende por que é muito importante a gente ter essa responsabilidade, esse entendimento que nós recebemos esse presente de Deus e que quando a gente desperdiça, o mundo é deturpado. O mundo, ele realmente não gira da forma que deveria. Vocês entendem, meus irmãos? Nós fomos criados para contemplar, cuidar, conservar, administrar, reciclar a terra, manter a criação. Porém, muitas das vezes nós homens pecamos muito por causa do nosso egoísmo, por causa da nossa avareza, por causa da nossa ganância. O mundo está como está. Não culpe a Deus, culpe os homens, pois os homens não seguiram as leis do Senhor, muitas das vezes. E quando eles não servem, por Deus ser a ordem e instituir a ordem através das leis, e nós não a seguimos, acontece o que está acontecendo diversas vezes. Né? Vamos que vamos. Vamos lá. O homem no paraíso. O primeiro homem não só foi criado bom, mas também foi constituído em tal amizade com seu Criador, em tal harmonia consigo mesmo, e com a criação que só serão superadas pela glória da nova criação em Cristo. Interpretando de maneira autêntica o simbolismo da linguagem bíblica, à luz do Novo Testamento e da tradição, a Igreja ensina que os nossos primeiros pais, Adão e Eva, foram constituídos em um estado de santidade e justiça original. Esta graça da santidade original era a participação da vida divina. Então nós éramos sim, Adão e Eva eram seres íntimos do Senhor. Eles participavam de toda a glória do Senhor diretamente. O pecado original nos fez participar da glória de forma indireta na terra, para que as nossas boas obras nos faz entrar no paraíso e assim participar diretamente da glória com Ele. Vamos lá, continuando. A verdadeira identidade se recusa e de oposição a Deus, embora continue a pesar sobre a vida do homem e sobre a história, a realidade do pecado é mais particularmente a do pecado das origens, só é entendida à luz da revelação divina. Sem conhecimento de Deus que ela nos dá, não se pode reconhecer com clareza o pecado. E somos tentados a explicar unicamente como falta de crescimento, como fraqueza psicológica, como um erro, como consequência inevitável de uma estrutura social inadequada, etc. Somente à luz dos desígnios de Deus sobre o homem compreende-se que o pecado é um abuso da liberdade que Deus dá às pessoas criadas para que possam amá-la e amar-se mutuamente. O pecado original, uma verdade essencial da fé. Vamos lá, vamos entender essa coisa, né? Vamos lá, pecado original. Com o progresso da revelação é esclarecida também a liberdade do pecado, embora o povo de Deus no Antigo Testamento, conhecido a dor da condição humana à luz da história da queda narrada no Gênesis, não era capaz de entender o significado último dessa história, que só se manifesta plenamente na morte e ressurreição de Jesus Cristo. É preciso conhecer a Cristo como fonte da graça para conhecer Adão como fonte do pecado. É o Espírito Paráclito, enviado por Cristo, ressuscitado, que
acusará o mundo em relação ao pecado, ao revelar aquele que é o Redentor do mundo. A doutrina do pecado original é, por assim dizer, o reverso da boa notícia pelo qual Jesus é o Salvador de todos os homens, de que todos têm a necessidade da salvação e de que a salvação oferecida a todos é graças a Cristo. A igreja que tem o senso de Cristo sabe perfeitamente que não se pode atentar contra a revelação do pecado original sem entender contra o mistério de Cristo. Para ler o relato da queda. Vamos lá. O relato da queda, Gênesis 3, utiliza uma linguagem feita de imagens, porém expõe um acontecimento primordial. Um fato ocorreu no início da história do homem. A revelação nos dá a certeza de fé de que toda a história humana está marcada pelo pecado original cometido livremente por nossos primeiros pais. Então vamos lá. Quando a gente fala do pecado original, a gente tem que entender que nós fomos perfeitos em santidade e justiça. Porém, com a tentação, ou seja, a mulher foi tentada primeiro pela serpente, né, por Satanás, e depois disso o homem também se deixou ser tentado. Pois, através da nossa prepotência, nosso egoísmo em achar que, através, né, quando a gente comeu da árvore, né, da verdade, da suposta verdade, do bem e do mal, a gente perdeu esse senso. Sabe qual é o senso? Da santidade, da inocência, do amar a Deus. Nós começamos a sentir sentimentos que nós não deveríamos sentir. Nós nos corrompemos, nos deixamos corromper. E o pecado, ele deturpa tudo, ele altera tudo. É por isso que Satanás, ele fomenta o pecado. Porque o pecado faz com que nós acabamos saindo do propósito final. E qual é o propósito final? Amar Deus sobre todas as coisas. Sermos santos. Eu sei, meus irmãos, que a santidade é algo muito difícil de se alcançar. Mas lembre-se que o nosso propósito inicial era sermos santos para glorificar a Deus na sua máxima perfeição. Então, que a gente possa entender que o pecado original, ele foi lavado e remido pela morte e ressurreição de Cristo. E que agora nós temos as ferramentas adequadas para que possamos ser santos, para que através dos sacramentos nós possamos nos lavar, nos remer dos pecados, deixarmos de lado os pecados mortais e olharmos para frente, que é Cristo. Porque a cura está em cima de mim, mas eu sei que ela está na minha frente. Então é isso, meus irmãos. Mais uma aula maravilhosa. Fiquem na paz. Lembre-se sempre, Cristo Rei é o Rei de tudo e de todos e de todos os universos possíveis e inimagináveis. Salve Maria Imaculada sem pecado e que possamos ser pontes para aqueles que estão no abismo. Fiquem na paz, meus irmãos.